Para a nossa meditação nesta manhã, está na epístola escrita aos Romanos, no capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o tema para a nossa mensagem de hoje é: por que preciso renunciar o pecado? Glória a Deus. O texto de hoje nos vai fazer entender que somos fortaleza de Cristo, o nosso Senhor, quando nós queremos ser, quando nós nos deixamos se fazer entender a palavra de Deus. O texto ele vai nos alicerçar a ponto de nós entendermos a necessidade de nós vencermos o pecado em nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 13, ele nos diz algo que nos anima, algo fortalecedor. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E nós vamos refutar nesta manhã sobre a necessidade de renúncia. Renunciar o pecado para viver uma vida de conformidade com o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Falar de renúncia parece coisa fora do contexto do mundo em que vivemos, porque nós precisamos renunciar a vários fatores que nos levam a entender que nós precisamos renunciar. Primeiro, para que vivamos em Cristo uma nova vida. Isso é importante para nós e para que possamos estar com Ele na eternidade. Pois o homem só vai estar na eternidade com Cristo se ele viver uma vida neste mundo de conformidade e de comunhão com o nosso Senhor. E nós vamos falar de renúncia nesta manhã. E o que significa renúncia? Segundo o dicionário mais famoso, o dicionário Aurélio, da nossa língua portuguesa, significa desistir de algo, significa abdicar ou recusar alguma coisa. Aleluia. Encontramos esta palavra, a palavra renúncia, na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, porque ela faz parte de um pacote que nos faz alcançar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Encontramos às vezes a palavra renúncia escrita na palavra e em outras na prática, na vida do povo de Deus. Se nós observarmos na epístola escrita aos Hebreus, especificamente no capítulo 11 e nos versículos 24 a 26, nós vamos encontrar relatos da história de Moisés, que nos coloca como um exemplo de renúncia para as nossas vidas. Olha o que diz o texto: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco de tempo ter o gozo
do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nós vamos entender que Moisés escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que ele permanecer no Egito, ali na mordomia, vivendo uma vida regalada, mas para que ele estivesse na presença de Deus, como ele diz, que tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. E nós precisamos entender que para nós vivermos uma vida em Cristo, nós temos que renunciar muita coisa neste mundo, porque o mundo, a Bíblia nos diz que jaz no maligno, e nós precisamos estar em Cristo. Foi para isso que ele veio, para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus nos diz no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, no versículo 38, Jesus nos diz, falando de renúncia, olha o que ele nos diz: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus está nos dizendo que nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Precisamos caminhar após Ele, por tudo que Ele tem nos ensinado, por tudo que Ele nos tem dado. Jesus está falando de renúncia. Em outra ocasião, Jesus falou lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, na parte B do versículo, ele diz: olha, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras do Mestre. Nós temos muito a renunciar pelo reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é feito de renúncia. A vida neste mundo físico faz com que o homem somente valorize o material, aleluia, exaltando a carne e também exaltando o sangue. Mas nós temos que combater o desejo da carne, a avareza, a glutonaria, pecados que nos afastam da presença de Deus. E nós temos que entender que neste mundo físico, o homem reluta em não renunciar diante destes desejos da carne. O homem sucumbe diante do adultério e da prostituição. Mas a palavra está nos dizendo da necessidade de nós renunciarmos, para que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. E nesta manhã, Jesus te chama para uma renúncia, para que tu possas viver uma vida nele, para que tu possas te tornar discípulo dele. Olha o que diz lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, no versículo 33. Ele diz assim: olha, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus fala de renúncia, mas também ele fala do mundo espiritual, quando ele diz: qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando do eu, Jesus está falando do pecado, Jesus está falando das concupiscências, daquilo que o homem vive e que torna ele indiferente à presença do nosso Senhor. É por isso que o Evangelho é poder, é por isso que o Evangelho é transformador de vidas. Bendito seja Deus. Olha o que é que Paulo diz quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 22: renunciai à vida passada
Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Olha o que o homem vive neste mundo: concupiscências enganadoras, ou seja, uma vida pautada em ilusões, uma vida pautada naquilo que não é real diante da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá a oportunidade de viver nele, de ter uma vida pautada nele, porque um dia nós estaremos diante dele, e nós precisamos ouvir a frase mais gloriosa que alguém poderá ouvir um dia diante de Jesus. Ele vai dizer: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Glória! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Paulo teve que renunciar à sua vida. O próprio Paulo, ele teve que renunciar toda a sua história para viver o vitupério de Cristo. Nós sabemos que antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu. A Bíblia diz que ele foi formado aos pés do maior mestre que existiu naquela época, Gamaliel. Ele era descendente da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que ele era um homem letrado, ele era formado em filosofia, ele era poliglota, ele falava o hebraico, o aramaico, ele falava o grego, ele falava o latim. Ele era do conselho de juízes, ou seja, ele era membro do conselho da mais alta corte daquela época, como se fosse hoje o STF, o Supremo Tribunal Federal. Mas ele teve que renunciar por causa do vitupério de Cristo, por causa do amor de Cristo, para viver uma vida agora transformada pelo poder de Deus e do Espírito Santo que está em sua vida. Aleluia! Aleluia! Ele precisou perder para ganhar. Aleluia! Nós precisamos perder para ganhar. Assim a palavra de Deus, ele nos diz. Olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 7 e o versículo 8: mas o que para mim era ganho, eu refutei como perda por causa de Cristo. Paulo renunciou tudo, e agora ele diz: olha, o que para mim era lucro, o que para mim era sensato, o que para mim era riqueza deste mundo, eu deixei tudo por causa do amor de Cristo, por causa da palavra, por causa daquilo que Cristo, Ele tem para me oferecer. Porque se nós analisarmos toda a história de Jesus Cristo, toda a história da salvação, nós vamos ver as promessas celestiais que Deus, Ele nos oferece, se nós renunciarmos o mundo físico para viver com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. E Paulo continua, ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas as coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Este final deste versículo é maravilhoso. Paulo diz assim: olha, tudo que eu tinha, todos os valores que eu considerava neste mundo, eu agora, depois que eu conheci a verdade em Cristo, eu agora, depois que Cristo me falou do mundo espiritual, eu agora, depois das promessas que Ele me fez, todas as coisas que eram valores para mim, agora eu as considero como escória, ou seja, como coisas sem valor, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia.
Isso é maravilhoso. E o tema da nossa mensagem é: por que eu preciso renunciar ao pecado? Porque o pecado, ele vai me levar para a morte. Você sabia que você precisa renunciar ao pecado? Porque senão o pecado, ele vai lhe levar para a morte. O texto básico que nós lemos foi Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí ele completa, o apóstolo, e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por causa do pecado que somos condenados a morrer. Você precisa entender isso. É por causa do pecado que a nossa sentença, ela foi vivificada, e agora nós estamos condenados a morrer. A Bíblia nos diz que Deus não perdoou nem os anjos que pecaram. Deus não perdoou e lançou no inferno. Nós podemos ver isso em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, que diz o seguinte: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. A Bíblia está se referindo aos anjos que caíram do céu junto com Lúcifer. Deus não os perdoou. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser pautada em uma vida de renúncia neste mundo, para nós recebermos todas as benevolências que Cristo, ele nos oferece. Bendito seja Deus. O pecado, ele traz consequências. Ele nos leva à morte, e ele também traz consequências para as nossas vidas. Ele traz culpa. O pecado nos traz culpa. A culpa não é somente um sentimento, ele está ligado à iniquidade. A culpa está ligado ao ego. Todo ser humano é culpado por causa do pecado que trouxe esta culpa para as nossas vidas, e nós precisamos de Cristo. Olha o que é que Paulo, ele diz a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Há um fator muito importante na culpa, chamado de consciência. Atente bem para isso. Há um fator muito importante na culpa, chamado de consciência. E é a consciência que nos condena. Olha o que é que diz a Bíblia de Estudos de Genebra. A consciência é uma instância, um poder implantado que nos avalia moralmente aos nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Segundo Charles Hayre, a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. É por isso que sentimos culpa, porque o pecado nos acusa dia e noite. É por causa da nossa consciência que nos faz refletir. E o pecado que está entraminhado em nossas vidas, ele vem à tona através da consciência. Mas Jesus é a nossa libertação. Olha o que Pedro diz no capítulo 2, no versículo 4 da sua primeira epístola. Ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Ele é a nossa libertação.
Olha o que o profeta Isaías nos diz, o profeta de Cristo, no capítulo 53 e no versículo 5, ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória! Ele é a nossa única esperança. Qual é a outra consequência que o pecado traz além da culpa? A condenação. Quando a Bíblia fala de condenação, ela fala de prisão, ela fala de morte eterna, ela fala de ser condenado para sempre, ela fala do inferno como lugar de tormento, aonde ninguém jamais escapará de lá. Ela fala do inferno como cadeias. Apocalipse capítulo 20, versículo 15: aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Você precisa entender, você precisa conhecer a palavra. Aleluia. A Bíblia diz que nós já estamos limpos pela palavra. O pecado, ele nos traz a condenação. Jesus, ele foi bem enfático quando ele narra na parábola do rico e do Lázaro, aonde ele diz que o inferno é uma prisão eterna, e quem vai para lá está condenado a viver lá eternamente. Ele diz assim, olha, no capítulo 16, no versículo 26 do Evangelho de Lucas, ele diz: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que quiserem passar para cá não vão, e nem aqueles que quiserem passar para aí não poderão, porque existe um grande abismo entre nós e vós. Quando a Bíblia nos fala neste texto básico, ele está nos dizendo: quem está lá no lugar de tormento jamais poderá sair. A Bíblia fala que o pecado, ele traz condenação, e quando o homem é condenado, a Bíblia nos diz que ele estará no inferno com o diabo e com os seus anjos. Você precisa meditar sobre isso, você precisa renunciar à tua vida neste mundo, você precisa viver em Cristo toda a essência do Evangelho que te traz a vida eterna. Bendito seja Deus. A parábola do rico e do Lázaro nos conta que aquele rico estava no inferno, atormentado. Ele não podia sair de lá, porque ninguém escapará do inferno. Ninguém. Aleluia. Estará preso eternamente. Jesus, no quarto evangelho, ou seja, no evangelho segundo João, logo após falar do seu grande amor, em João 3,16, ele diz: olha, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele confirma esta condenação que o pecado ele traz para nossas vidas. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 19, ele diz: olha, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O próprio Jesus falou sobre a condenação, sobre a rejeição da palavra. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o pecado do que a vida. Outra consequência que o pecado traz é a morte. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando é atraído pela sua própria concupiscência. Depois de haver concluído a sua concupiscência concebida,
aí dar a luz ao pecado, e depois, gerado pecados, gera morte. Assim, o apóstolo Tiago, ele fala na sua epístola. E quando a Bíblia, ela fala de morte, ela fala de um modo espiritual, ela fala no mundo espiritual. Quando ela está se referindo à morte, ela está se referindo à morte eterna, aquela que não tem mais esperança, aquela que não tem mais saída, aquela que a consumação dela é na eternidade. Glória! Por que eu preciso renunciar ao pecado? Porque ele me afasta de Deus. Isaías 59, versículo de número 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. Só há uma coisa que separa o homem de Deus, só há uma barreira que consegue separar o homem de Deus: é o pecado. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele já dizia há 750 anos antes de Cristo, que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, eles nos separam de Deus, a ponto de nos deixar à margem da salvação de Jesus Cristo. Aleluia. Ele nos impede de ter comunhão com Deus. Jesus veio para nos limpar e quebrar a separação. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 15, no versículo 3, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A Bíblia é bem clara quando ela diz: vós já estáis limpos pela palavra. Ela está nos dizendo que o segredo é a palavra. Ela está nos dizendo que o alimento que precisamos está na palavra. Ela está nos dizendo que Jesus Cristo, ele está na palavra, porque pela palavra nós já estamos limpos. Pela palavra nós já estamos limpos e unidos ao nosso Senhor. Bendito seja Deus. E por isso que somos presenteados com a graça de Deus. Você sabia que a graça de Deus veio quebrar essa separação do homem com Deus, que o pecado agora provocou e levou o homem à morte? Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos. É pela graça de Jesus Cristo que a condenação do homem gerado pelo pecado, ela é apagada. Bendito seja Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para convosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo: sendo nós ainda condenados pelo pecado a morrer, sendo nós ainda condenados ao inferno, aonde há uma prisão eterna, aonde ninguém nunca escapará de lá. Passarão 100, passarão 1000, passarão 1.000.000 de anos, e todos aqueles que foram para lá estão presos eternamente. Mas aqueles que foram para o céu, aqueles que foram para onde Jesus está, passarão 1.000.000 de anos, e eles estarão lá na glória do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Porque preciso renunciar ao pecado?
para vencê-lo. Precisamos vencer o pecado e alcançar perdão e misericórdia diante de Deus. É possível vencer o pecado. Jesus nos provou como homem que é possível. Jesus estava no deserto, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, nos conta que Jesus foi para o deserto como homem e como Deus. A Bíblia nos diz que ele tem duas naturezas. Ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina, mas quando ele foi para o deserto, ele estava na sua natureza humana, ou seja, ele era homem igual a mim, igual a você, e como isso ele teve fome, como isso ele teve desejo. E a Bíblia nos diz que ali no deserto Satanás apareceu e o tentou, mas como natureza humana ele nos mostrou que é possível vencer a carne, que é possível vencer o pecado, porque se ele conseguiu, nós também conseguiremos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós. Glória! "40 dias com fome, 40 noites. A Bíblia diz que o diabo diz: transforma esta pedra em pão. Ele teve desejo como nós. Ele estava com fome. Mas ele disse para mim e para ti: olha, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." Glória, porque ele venceu. Glória, porque ele venceu. Ele poderia ter desistido como homem. Ele poderia ter aceito o assédio de Satanás. Quando ele levou ele lá em cima e disse: olha, eu te dou todos os reinos do mundo, se tu prostrado tu me adorares. Satanás queria aquilo que era próprio de Deus, a adoração. Somente um homem pode adorar a Deus. Ele queria a glória de Deus, e ele diante de Jesus, ele disse: olha, eu te darei todos os reinos do mundo, se tu prostrado me adorares. Ele venceu. Jesus venceu. Ele nos mostrou que é possível renunciar às glórias do mundo, que é possível renunciar ao pecado, que é possível renunciar às concupiscências da carne e vencer. E porque ele venceu, eu sou vencedor também. É por isso que eu estou aqui nesta manhã, porque você também pode vencer. Você pode também dar glórias nesta manhã e renunciar o pecado e viver nele. Aleluia. Bendito seja Deus. Você pode vencer o pecado. Se não fosse possível vencer, quem seria salvo? Jesus Cristo teria vindo em vão. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que nós já somos purificados pelo seu sangue. Diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, e por ele nos purificar é que somos vencedores, porque o Espírito Santo ainda está conosco. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre.